Et Dieu m'avait appelé trop jeune. On m'appelait, dans notre époque, on m'appelait le Benjamin de Bethléem. Et nous étions les frères zélés. Et je bâtis la première église en 1999. Si vous partez à Kinshasa, vers l'avenue Ebonda numéro 37A, dans la parcelle de Bobiladawa. Voilà, je me souviens encore. Et en 1999, déjà j'ai battu l'église là-bas. Et quand je suis allé là-bas, j'avais rencontré que 3 églises là-bas. J'avais rencontré l'église La Borne, j'avais rencontré le prophète Mani Lumbu, j'avais rencontré le prophète Sonny Mokwenze. Et nous étions les jeunes qui sont venus avec une nouvelle génération. Et donc, il y a moto moko, il y a parole, il y a prophétie, il y a onction. Et nous avons épaté notre temps. Et depuis ce jour-là, et Dieu est en train de marcher avec nous. Et aujourd'hui, je me suis surpris. Les années passent rapidement. Je vais te dire une chose. Eu vou te dizer uma coisa. Il y a un homme qui s'appelle Paul. Há homem que se chama de Paulo. As pessoas abriram os olhos. Estava caindo. O demônio estava expulsado. Mas ele estava fazendo isso sem um mandamento. Il y a une différence entre les capacités et les mandats. Há uma diferença entre capacidade e o mandato. Eu também faço cair. Também eu expulso demônios. Mas havia um outro dia. La Bible dit après 14 ans. A Bíblia diz depois de 14 anos. Il est monté à Jérusalem. Ele subiu no Jerusalém. Ele encontrou um velho. Começou a contar as coisas. As coisas que ele fez sem permissão. E no final ele disse: eu fui até ver os colonos para não trabalhar em vão. Quer dizer que todo trabalho para levantar os paralíticos foi em vão. O ministério tem que ser introduzido, apresentado. Não pode improvisar. Tu peux avoir des capacités. Você pode até ter capacidade. Mais tu n'as pas le mandat. Mas se você não tem um mandato. Ousa, écoutez-moi. Escuta eu. Ousa. Écoutez-moi. Me escuta. La formule est bonne. A fórmula é boa. Non, la formule est bonne. A fórmula é boa. Le service est bien. O serviço é bom. O serviço. Você quer tocar a harpa para não cair. Você não tem o mandato. Se não te der o mandato. Se o Pai não te fizer entrar, introduzir. Você está trabalhando sem unção. Convém você ser introduzido. Eu que estou falando com vocês. Eu fui ordenado pelo apóstolo Leopoldo. E eu também vou ordenar os meus. Amém. O filho de Seva queria tentar. Em nome de Jesus. Que aquele apóstolo pregava. E o demônio desistiu. Em nome de Jesus. Que o Paulo prega. Os demônios ficaram lá. Não queria sair. Mas eles falavam no nome de Jesus. La formule est bonne. A fórmula foi Le boa. service aussi est bien. O serviço também foi melhor. Mais de quel mandat? Maravilhoso. De Mas quel mandat? de qual mandato? De quel mandat? De qual mandato? Qui t'a donné le mandat? Quem te deu De esse devenir mandato? père de par la De sémence? se tornar um pai sem a semente? Non. Lui-même Jésus, au moment le Père Há momento que o pai cherche busca l'amour du fils en lui. o amor do filho por ele. Je vous connais tous ici. Eu conheço todos vocês. Vos réactions, tout comme ça, je connais. Suas atitudes, reações, conheço. Je connais. Conheço mesmo. Il y a deux types de fils. Há dois tipos de Le filho. fils légitime Filho legítimo et le fils adoptif. e o filho adotivo. Qui est le fils légitime? Quem é filho legítimo? Et celui qui est sorti directement de tes entrées ministérielles. É aquele que saiu diretamente da sua origem. Et celui qui est sorti directement É aquele que saiu des diretamente entrées ministérielles.
dos ventres ministerial. Fils adoptif. Filho adotivo. Et celui qui a connu la deuxième naissance quelque part. É aquele que conheceu o segundo nascimento. Mais qui manque un père. Mas que falta pai. Et resté comme orphelin. Ele ficou como órfão. Dans le sacerdoce. Em sacerdote. Pour un temps. Para tempo. Mais qui finira pour être finalement adopté par un père. Mas que vai finalizar para ser adotado por pai. Comment reconnaître un vrai fils ou une fille? Como reconhecer verdadeiro filho ou uma verdadeira filha? Le vrai fils ou fille. As verdadeiras filhos é filho ou uma filha. Le vrai fils. Verdadeiro filho. Ou fille. Ou uma verdadeira filha. A la révélation du père. Tem a revelação do pai. En parole. Em palavra. Par son attitude. Pela sua atitude. Par sa réaction. Pela sua reação. É meu pai. Oh. Ele é meu pai. Como assim? Tu prends tes décisions seul. Você está tomando a sua decisão sozinho? Agindo sozinho? Não pode ser. Le fils ne peut jamais prendre sa décision seul. Filho não pode tomar uma decisão sozinho. Tant qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Enquanto tem uma pessoa que vigia em você, sobre você. Très important. É muito importante, é? É meu pai. Asa papa nanga, te. Tu prends tout ce que tu fais seul. Você toma tudo sozinho. Il faut conserver les mémoires du Você père. tem que conservar a memória do pai. Comment reconnaître un fils ou fille? Como reconhecer filha ou uma filha? Un vrai fils, c'est lorsque il se soumet. Verdadeiro filho ou uma verdadeira filha é quando ele se submeta. Il se soumet. Se submeta. Tant que David est là, enquanto Davi existir, le père ne peut jamais tuer ses enfants. A espada não pode matar seus filhos. Je répète encore. Eu estou repetindo. Tant que David est là, enquanto Davi está aí, le père ne tuera jamais ses enfants. A espada nunca matará seus filhos. Mais pourquoi Absalom? Mas por que Absalão était tué par le père? Era matado pelo Parce qu'il s'est rebellé contre le père. Ele se rebelou. Et il a pris le trône du père. E ele tomou o trono do seu pai. Il y a une différence entre le fils et le mercenaire. Há uma diferença entre o filho e o mercenário. Le fils subit la loi du temps pour la transformation de son cœur. O filho, ele vai subir o tempo para a transformação do seu coração. Pour former son caractère. Para formar o seu caráter. Le fils doit servir le père. E o filho tem que servir o seu pai. Il doit couvrir la nudité du père. Ele tem que cobrir a nudidade do seu pai. Le mercenaire est pressé. O mercenário é muito com pressa. É pressé. Sempre com pressa. Calma, temporiza. Les caractéristiques d'un fils. O característico de filho. Le fils représente la maturité. O filho representa a maturidade. Il est né dans le père. Ele está nascido do pai. Il faut se laisser faire pour que Dieu te qualifie. Se deixa